Seja muito bem-vindo, você, meu amigo e minha amiga, que compõem a comunidade virtual aqui da nossa querida Igreja de Moema. Eu me chamo Carlos Vinícius, estou aqui com um irmão em Cristo, um grande amigo, o Luiz Felipe, o LP, e nós vamos hoje participar de mais um episódio do Encontro com a Palavra. Esse momento magnânimo em que nós podemos refletir sobre a lição de adultos da Escola Sabatina. A lição desse trimestre está sendo algo fantástico, LP. A gente está podendo refletir muito a respeito da construção de um relacionamento saudável ao lado de Deus. E na lição 10, especificamente, que é a lição que nós estamos tratando hoje, há dois elementos muito importantes nesse processo de construção, que é o arrependimento e o perdão. Vai ser muito interessante entender como que isso se correlaciona com o relacionamento e o que é que a Bíblia tem a nos dizer a respeito. Mas antes de adentrarmos a lição, eu vou pedir aqui, por gentileza, para o LP fazer uma oração para a gente. Claro. Você aí de casa, por favor, curve a sua fronte e vamos juntos falar com Deus. Querido Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que temos de abrir a Tua Santa Palavra para lê-la e aprender dela o que o Senhor quer nos ensinar, a fim de que possamos nos tornar pessoas melhores, dignas do Teu reino. Nós não somos merecedores, Pai, não somos, mas pedimos em nome de Jesus que o Teu Santo Espírito esteja aqui, nos abençoe e nos abra não somente os olhos e os ouvidos, mas também o nosso coração. Abençoe também o nosso querido amigo que conectou com a gente hoje a fim de estudar mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Amém. Bom, LP, vamos começar do começo. Vamos entender qual que foi o versículo-chave que o redator da lição separou para a gente. Eu convido a você que está em casa a abrir sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Vamos à leitura. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então veja bem, esse verso ele traz o perdão como um dom de Deus e também como uma consequência ou algo que vem depois de uma confissão de pecados. Mas será que esse perdão é mesmo necessário? Ou ainda que seja, por que a gente precisa pedir esse perdão, LP? Pois é, Carlos. A gente não precisa pedir perdão, no sentido de que somos livres para tomar as nossas decisões. Agora, é importante nós e você aí de casa ter noção de três coisas. A todo instante, em primeiro lugar, nós estamos agindo. Mesmo quando a gente escolhe não falar algo, nos omitir, quando a gente escolhe evitar alguma coisa, estamos agindo, estamos tomando decisões. E essas decisões, elas se dão a partir da nossa natureza. Por exemplo, por mais que eu desejasse, jamais conseguiria bater aqui os meus braços e sair voando pelo céu, porque a minha natureza assim não permite. Da mesma forma que os nossos pets, os nossos cachorrinhos queridos, por mais que eles possam desejar isso, né, por assim dizer, ao latir, jamais eles conseguirão falar os nossos nomes, porque isso não está presente na natureza deles. A natureza não possibilita isso. Então, agimos segundo uma natureza e as nossas ações, quer gostemos, quer não, geram o quê? Consequências. E bem, nós sabemos muito bem disso porque você tomou uma decisão aqui hoje. Você decidiu aí em casa conectar aqui a fim de aprender mais sobre a palavra de Deus e especialmente sobre o arrependimento e o perdão. E por que você fez isso? Primeiro porque você pôde, por conta da sua natureza, e também porque você já se imaginou obtendo a recompensa, a consequência, que é o aprendizado de Deus. Então vamos aqui para a palavra de Deus, ver o que ela tem a dizer sobre as nossas ações, a nossa natureza e as consequências. Então, o primeiro verso que eu gostaria de abrir com vocês aí de casa está em Apocalipse, capítulo 3, verso 17. E meu amigo Carlos, esse verso aqui ele vai ser um divisor de águas. A gente vai separar aqui os meninos dos homens. Com certeza. Porque aqueles que não tiverem, né, um estômago muito forte, vão ver esse verso aqui, vão desligar e vão assistir outra coisa no YouTube que seja mais agradável. Sim. Já adianto, meus queridos, a lição de hoje é uma lição que dói. Os versos que nós leremos aqui são versos que atravessarão os nossos corações e nos farão perceber coisas que muitas vezes nós nos esquecemos por conta da nossa arrogância e do nosso orgulho.
Apocalipse capítulo 3, verso 17, é Cristo dizendo o seguinte para a igreja de Laodiceia, não é? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Isso é o que nós somos. Se nós formos para Isaías, capítulo 64, verso 6, nós lemos o seguinte, em complemento à nossa natureza. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças são como trapo manchado de sangue. Essa é a nossa natureza. Muito bem. Agora, se nós formos para Romanos capítulo 6, verso 23, nós vamos ler sobre a consequência do nosso pecado. Então, vimos um pouco sobre quem nós somos, a nossa natureza, vimos sobre as nossas ações, certo? Então, nós somos pecadores, somos pessoas que achamos que podemos tudo, mas na verdade não podemos nada, estamos cegos, nus, infelizes. Nossas ações são imundícias que não servem para nada. E o que a Bíblia tem a dizer sobre as consequências das nossas ações? Romanos capítulo 6, verso 23 diz o seguinte, o apóstolo Paulo nos diz, porque o salário, aquilo que é merecido receber, o salário do pecado é a morte. E aí, bom, vem a pergunta, né, Carlos? Sabendo que a nossa natureza é pecaminosa, por conta da nossa natureza nós pecamos, e que a consequência do nosso pecado é a morte eterna, e aí? Estamos lascados? Não há solução? É interessante essa escolha de versículos que você fez, LP, porque às vezes nós confundimos o que de fato somos, né? Nós achamos que somos os melhores, que merecemos a melhor recompensa, mas a palavra de Deus diz justamente o contrário. Se fosse uma questão de mérito, de merecimento, a consequência seria simplesmente a morte. Agora, interessante, é uma verdade triste de se ouvir, mas será que com essa verdade nós devemos ficar sem esperança? Será que não tem jeito? Será que já era? Ou estamos lascados? Felizmente, graças a Deus, não é assim. E a lição, ela nos brinda com uma história que é muito forte e nos ajuda a entender a dimensão do problema, mas também a dimensão da solução que nos é graciosamente oferecida por Deus. Eu vou pedir que você que está em casa, abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Já estou com ela aberta aqui. Antes de chegarmos ao 32, é preciso entender o que é que estava acontecendo ali, né? O povo de Israel tinha acabado de ser libertado do Egito e eles tinham acabado de celebrar uma aliança com Deus. Então, eles tinham acabado de ouvir os 10 mandamentos, eles tinham acabado de ouvir algumas ordenanças explicitando esses 10 mandamentos no cotidiano deles, para além dos próprios 10 mandamentos. E, além disso, Moisés tinha feito altares para lembrar a eles dessa aliança. Só que acontece um fato que é um divisor. Deus, ele convida Moisés para justamente ouvir as instruções a respeito do santuário. E ele passa no monte 40 dias e 40 noites. Só que tinha um problema. O povo, ele tinha um relacionamento com Deus condicionado à presença de Moisés. A partir do momento em que Moisés não estava mais lá, mesmo com o maná caindo, mesmo com a coluna de fogo e com as nuvens, eles achavam que Deus não estava mais lá. E desesperados, eles pediram a Arão que fizesse um Deus para eles. Olha como isso soa ofensivo. Um Deus que tinha acabado de libertar eles do Egito, que tinha acabado de fazer tantos milagres, que diariamente fazia milagres, ele foi esquecido. E Arão, que era o sacerdote, que era o líder espiritual do povo, ele assentiu ao pedido do povo e fez um bezerro. E aí que a gente está em Êxodo 32. Moisés é avisado por Deus do que está acontecendo. Moisés intercede por Deus como um tipo da intercessão que Cristo faz por nós. E ele desce do monte, dá o sermão de que aquilo estava errado. Quem se arrepende continua. Quem não se arrepende é morto. E aí, no capítulo 34, se você for, a aliança é restaurada. Agora, LP, me tira uma dúvida. Essa história, acho que é uma história muito forte,
Porque o pecado cometido, a gente sente um pouco, muito pouco na verdade, mas a gente consegue entender o quão ofendido Deus ficou com aquela situação. Eles não só tiveram bezerro, mas eles também cultuaram o bezerro como as tribos pagãs cultuavam os seus deuses. Isso é muito ofensivo, contraria exatamente o que eles tinham acabado de ouvir. Agora, eu te pergunto, como que essa história se encaixa nesse contexto que nós estamos vendo de arrependimento e perdão? Densifica isso pra gente. Ela se encaixa, Carlos, com relação ao relacionamento que temos com Deus. A Bíblia, ela conta uma história de relacionamento. Então, quando nós falamos sobre pecado aqui, pecado acolá, não é apenas que estamos rotulando atitudes específicas. Não, nós estamos dizendo o que essas atitudes fazem com o relacionamento estabelecido. Então, veja, em Oséias capítulo 6, nós temos aqui Deus falando com o povo de Israel. E eu quero que tanto você, meu amigo, quanto o pessoal de casa, preste muita atenção em como Deus descreve o amor do povo. Sim. E se pergunte aí se esse amor também não é muitas vezes o nosso amor. Em Oséias capítulo 6, está escrito o seguinte, a partir do verso 4. Que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada que logo desaparece. Aqui nós temos o Deus que é amor, descrevendo o amor do povo que ele escolheu, que ele tirou do Egito, o povo pelo qual Deus operou milagres atrás de milagres, e Deus descreve o amor deles como o quê? Como névoa, como orvalho. Um amor que, num estalar de dedos, desaparece. Então, é dessa forma que Deus se sente quando nós traímos a confiança dele. Não que ele não saiba o que nós iremos fazer. O que é mais impressionante ainda, porque Deus sabe o que nós iremos fazer, sabe que nós iremos pecar e continua nos amando. Mas ele chega e fala assim, meu filho, por que o teu amor é assim? Tão pronto a assumir. Então, nós queremos aqui, Carlos, trazer um ensinamento prático, não é? Queremos trazer um ensinamento prático. A gente não quer aqui, né, simplesmente despejar termos técnicos, teorias, né? A gente quer algo prático. Porque, veja bem, se você aí de casa não vai concordar comigo, pegue qualquer relacionamento profundo que você tenha com qualquer pessoa, com seu pai, com sua mãe, com seu cônjuge, com seus filhos, e veja se não fosse o perdão, esse relacionamento não estaria mais de pé. Né? Se o perdão não fosse uma realidade nas nossas vidas, nenhum relacionamento verdadeiro se manteria de pé. E por que com o relacionamento com Deus seria diferente? Na história que você acabou de contar para a gente em Êxodo, nós conseguimos identificar 3 grupos diante do bezerro. Temos o grupo daqueles que não se ajoelharam perante o bezerro de ouro, a saber, os levitas, não é? Temos o grupo daqueles que se ajoelharam perante o bezerro, que adoraram aquela imagem, né, maldita, mas se arrependeram. E temos o terceiro grupo que não se arrependeu. Agora, Lipe, uma coisa interessante nesse seu relato. Primeiro que, de fato, o perdão ele precisa ser inerente à continuidade de uma relação humana, porque nós somos falhos. Então, uma relação com seres falhos normalmente vai ter um problema ali que precisa ser perdoado. E o mais interessante é o amor de Deus, porque mesmo ele sendo perfeito, ele escolhe ter um relacionamento com pessoas imperfeitas e sofrer as consequências, porque ele sofre com o quanto ele se ofende com essas falhas. Agora, você fez uma análise muito interessante, eu gosto disso. Você dividiu em 3 grupos, né? Os que não fizeram nada, os que fizeram e que se arrependeram, e também os que fizeram e não se arrependeram. E é muito estranho, porque veja bem, como você trouxe, eles tinham uma consciência de que tinha algo errado. E Moisés veio e trouxe isso e deixou muito claro que estava errado. Mas ainda assim, eles não se arrependeram. Por que você acha que isso aconteceu? Porque, Carlos, eles optaram por se justificar ao invés de permitirem que Deus os justificasse, o tornassem justos. É esse o mesmo erro que nós cometemos hoje. Nós
pecamos, nós falhamos. E eu não estou me referindo apenas ao nosso relacionamento com Deus. Nós cometemos erros com o nosso próximo. E o que a gente faz sempre, ao invés de pedir perdão e realmente reconhecer nosso erro? A gente fala assim, desculpas. Mas é que... Não, mas veja bem. Não foi tão ruim assim. Aconteceu isso, etc. Nós tentamos a todo instante nos justificar perante Deus, perante o nosso próximo, sendo que nós sabemos que é errado. E nós sabemos também que nada podemos fazer para consertar. E o perdão exige isso. Reconhecer que não dá para reparar. Não dá. Uma confiança quebrada, um mandamento transgredido, você não conserta. Então a única coisa que resta é justamente isso. O perdão. Agora, nós, egoístas que somos, quão difícil não é admitir isso? Sim. Quão difícil não é admitir, eu errei, reconheço que não posso fazer nada para consertar, é o Senhor que tem como fazer, por favor, me ajuda. Sou insuficiente, sou um miserável, sou um desgraçado. E foi isso que esse povo, esse grupo que pecou e não se arrependeu, fez. Não reconheceu. Agora, interessante, LP, esse traço de caráter, de tentar se justificar, ao invés de reconhecer o erro, nós observamos desde o Éden. Sim. Adão culpou a Eva, que culpou a serpente, e todos ali culparam a Deus, porque se não fosse Deus não existiria serpente nem Eva, e muito menos o Adão. Então, é muito interessante a forma como o ser humano agiu e continua agindo. Porém, felizmente, há uma solução para isso. Sim. Porque, de fato, o salário do pecado é a morte. A justiça de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. Se há o pecado, há a consequência, que é a morte. Mas como é que nós ficamos em meio a essa história? Será que não tem solução? Será que estamos perdidos? Será que nós só temos a morte a receber? Não. Assim como houve uma solução para aquele povo ali no Êxodo, há uma solução para nós hoje. É verdade, como você bem colocou desde o começo, nós somos imperfeitos. Nós não temos mérito algum, pelo contrário. Se fôssemos obter o que merecemos, só receberíamos desgraça, só receberíamos a morte. Felizmente, embora Deus seja justo, Ele também é misericordioso. Então veja bem, o salário do pecado é a morte. Houve o pecado, precisa haver a morte. Isso não muda. Mas Deus, em sua misericórdia, em sua graça, muda quem vai pagar a pena. E não é qualquer pessoa que vai pagar. Mas é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus que paga a pena do pecado. Então ele, em um sacrifício vivo, ele se oferece e a partir daí nos é ofertado, nos é facultado alcançar o perdão. Os nossos pecados, a nossa imundície é substituída pela perfeição de Cristo. Ao aceitarmos Ele, e aí a gente vai discutir essa questão da aceitação, nós conseguimos alcançar uma perfeição que não é nossa e também uma consequência que não é nossa. A partir disso, nós conseguimos sair da morte eterna para a vida eterna. E essa ideia, eu acho que é muito interessante, a lição é muito feliz em trazer isso, é trazido na parábola da festa do casamento, que está lá em Mateus 22, versículos 1 a 14. Então, peço que vocês abram esse Mateus 22, 1 a 14 e acompanhem. Eu vou resumir a história. Mas, basicamente, nós sabemos que Jesus gostava muito de ensinar através de parábolas, porque nas parábolas as pessoas conseguiam se visualizar naquela situação e, a partir daí, conseguiam internalizar melhor aquela lição que Jesus estava querendo trazer. E aqui não é diferente. Aqui nós temos uma festa. E nós temos um rei e ele tem os seus convidados. Ele convida essas pessoas, mas as pessoas a quem ele convida recusam o convite. Então ele fala o seguinte, olha, eu vou estender então o meu convite a todos. Todos que quiserem vir podem participar da minha festa, do meu banquete. E assim é feito. Os servos do rei vão e oferecem o convite e muitas pessoas aceitam. Porém, Jesus faz um recorte e detalha um cidadão que está lá no banquete. E ele, apesar de estar lá, ele não se vestiu adequadamente. E o pior desse detalhe é que o rei concedeu a todos a vestimenta adequada. Mas aquele transgressor, ele recusou a oferta de Deus e preferiu estar lá, comparecer lá com as suas próprias roupas, que manifestamente são inadequadas. Então, LP,
Me parece que, e nessa história a gente pode tirar 2 pontos centrais. O primeiro é que a salvação, e assim o convite, no caso da parábola, está disponível a todos. Todos aqueles que quiserem, e de fato quiserem, têm acesso a essa festa, têm acesso à salvação. Porém, veja que interessante, o mais difícil Deus já fez. O plano da redenção, o sacrifício, tudo Deus já fez. Mas algumas pessoas escolhem rejeitar essa oferta. Mesmo sabendo daquilo que vai acontecer, preferem utilizar as suas próprias roupas, o seu próprio mérito, fazendo uma análise aqui para o caso. Então, LP, me parece que a questão aqui se trata de um ato cooperativo, né? É preciso aceitar o convite, mas também é preciso aceitar as vestes específicas para usufruir daquele convite. Cara, descreve melhor para mim, porque parece que é simplesmente dizer sim. Então, por exemplo, eu vesti esse terno aqui. Não, então eu só vesti um terno e vim para cá e resolveu. Não. Eu acho que não é tão simples assim. Ou melhor, até é. Mas por conta da nossa falha humana, acaba se tornando um processo que exige a nossa atenção. Explica melhor para a gente isso. Carlos, eu acho que é importante a gente deixar claro o que nós estamos querendo dizer quando dizemos que a salvação é um processo, em algum aspecto, cooperativo, não é? O ponto que nós queremos destacar aqui é que Deus não predestinou um grupo específico para a salvação e outro para a perdição, mas sim que Ele concedeu liberdade a todos nós para tomarmos as nossas decisões. Eu gosto de pensar na aceitação do Evangelho, na aceitação de Jesus Cristo como nosso Salvador, por uma via negativa. Em que sentido? A salvação, ela vem mais por um deixar de fazer algo do que por fazer algo propriamente. Certo? Então, eu não faço nada para obter a salvação. Eu não tenho que realizar nenhuma obra específica para obter a salvação de Cristo. Pelo contrário, eu tenho que deixar. Cristo está querendo dizer o seguinte para nós todos, né? Para, meu filho. Para de querer viver a tua vida do jeito que você acha que tem que viver. Para de só você ficar com as rédeas da sua vida. Entregue elas para mim, porque eu sei o que é melhor para você. Você está aí conduzindo a tua vida, você de casa sabe disso. O pecado é a doutrina mais empiricamente verificável. Você está aí quebrando a cabeça, vivendo a tua vida, cometendo erro atrás de erro. Por quê? Porque você é um pecador, eu sou um pecador. E Cristo está vindo aqui para dizer o seguinte, ó, meu filho, você não precisa trilhar o caminho da vida sozinho. Eu estou aqui do teu lado. Ele está oferecendo o jugo dele, não é? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o quê? O meu jugo, certo? Cristo quer carregar o nosso fardo da vida junto conosco. É isso que Ele quer fazer. E para isso nós precisamos aceitar. E aceitar é o quê? É deixar. Deixar o Espírito Santo fazer um trabalho em nós. Felipe, é muito interessante essa sua análise, porque me parece que há várias posturas, mas eu vou dividir em 2 posturas aqui. Você pode ficar triste pelo pecado, então você de fato reconhecer que é uma coisa ruim, e você ter um remorso por aquilo que você praticou. Sim. Lado outro o que é que você vai fazer a partir daí? E eu acho que isso que diferencia um arrependimento verdadeiro de um mero remorso, de uma mera tristeza pelo pecado. E acho que tem um papel do Espírito Santo aí que é central em tudo isso, né? Explica pra gente o que seria esse arrependimento verdadeiro, como é que a gente pode estar atento para que de fato a gente se arrependa e não seja um mero faz de conta, um mero, isso está errado, mas eu permaneço neste erro. Bom, eu vou tomar liberdade para mencionar um verso bíblico e um trecho da nossa profetisa, a irmã White. O Salmo 51, e eu convido a você aí de casa a meditar profundamente no Salmo 51, com tempo, com calma. Ele vai trazer para nós um exemplo magnífico de confissão, que é algo indispensável para que o perdão nos alcance. E não entendam a confissão do pecado como uma pré-condição para Deus nos perdoar. A confissão é uma pré-condição para que o perdão que já foi ofertado por Deus nos alcance. Então é como se a confissão do pecado fosse nós abrirmos a porta para Cristo entrar, ou permitir que Ele entre no nosso coração.
Em Salmo 51, aqui no fim, no verso 17, nós lemos o seguinte: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. E voltando um pouco, no verso 4 nós lemos Davi dizendo: pequei contra ti somente. O arrependimento verdadeiro do pecado envolve reconhecer que você está ofendendo o Deus Todo-Poderoso, amoroso, fiel, verdadeiro, que fez tudo por você. É você olhar nos olhos de Deus e falar assim: Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor faz tudo para mim, e mesmo assim eu levantei a minha mão e disse: tô nem aí pro Senhor. E você vai continuar, mas me permita. E é isso que às vezes nós perdemos a consciência. Pela banalização, pela repetição. O pecado, ele nada mais é do que uma ofensa a Deus. Toda vez que nós pecamos, seja uma atitude que aos nossos olhos seja muito complexa ou pouco complexa, nós estamos sim ofendendo a Deus. E se nós não tomamos consciência disso, está aí o primeiro problema. Sim. Mas mais do que essa consciência é o que vem depois. E acredito que você vai trazer isso agora com o espírito de profecia. Claro. E veja, não é que Deus seja uma pessoa afetada, né? Que, nossa, me ofendeu, não gosto mais de você. Não. É que, veja bem, meus queridos, se você se afasta daquele que é o caminho, a verdade e a vida, em que situação você estará, se não perdido na mentira e na morte? Então, a consequência do pecado ela é lógica. Não é por um capricho de um Deus mesquinho. Não, é uma consequência lógica. Deus é a vida, Deus é amor. Se você está longe dele, se você decide estar longe dele, bom, que outro resultado esperar senão a morte eterna? E é por isso que Deus se entristece, porque Ele te ama e Ele quer você perto dele. Acho que tem uma metáfora muito boa, que é aquilo do peixe no aquário. Sim. Né? Você não quer colocar o peixe no aquário porque você é um tirano, porque você quer obrigar o peixe a viver dentro d'água. Mas se ele não estiver dentro d'água, ele morre. Não. É simples assim. Da natureza do peixe é essa. Se ele não estiver dentro d'água, ele morre. Não é uma questão de opinião ou de imposição, mas é a natureza, é a realidade daquele que nos criou. Sim. O Espírito de Profecia, no Desejado de Todas as Nações, nos diz o seguinte: muitas vezes nos entristecemos porque nossas más ações nos trazem desagradáveis consequências. Mas olha só o que Ellen White diz: mas isso não é arrependimento. Aquela sensaçãozinha ruim no estômago, meu querido, não é arrependimento, isso é remorso. Isso é o que a gente sente porque a gente foi pego. É vergonha, não é remorso. Ou melhor, não é arrependimento. A verdadeira tristeza pelo pecado é resultado da atuação do Espírito Santo. E é aqui que entra o ponto. Você não pode fazer nada para produzir um arrependimento verdadeiro. Você tem que deixar o Espírito Santo, que já está aqui, operando nos nossos corações. A Bíblia diz que ninguém pode dizer, inclusive, Jesus é Senhor, sem que o Espírito Santo coloque essas palavras na boca dela. Então veja como nós temos que parar de colocar obstáculos para o Espírito Santo atuar em nossa vida. E a irmã White continua: o Espírito Santo, revela a ingratidão da alma, que menosprezou e ofendeu o Salvador, o Cristo, aquele carpinteiro que viveu aqui, sofreu, curou as pessoas e foi pregado na cruz. Levando-nos contritos ao pé da cruz. Nós temos que ir para a cruz. Se você quer se arrepender de verdade, você tem que permitir que o Espírito Santo te leve à cruz, para você ver Cristo nos olhos. Porque quando você olhar para Cristo, o que você vai ver? E ela continua: Jesus é ferido novamente por todo o pecado. E ao olharmos para aquele a quem traspassamos, choramos pelas transgressões que lhe trouxeram angústia. Tal pranto levará à renúncia do pecado, que é a consequência. A gente teria tempo para ler mais um trecho aqui da irmã White? Olha, o tempo está um pouco curto, mas se você conseguir em 1 minuto... Eu acho que vale a pena. Eu acho que o pessoal de casa não vai se importar se a gente estourar 1 minutinho, porque esse trecho ele é muito importante, porque vimos aqui como permitir que a confissão verdadeira surja no nosso coração, indo para a cruz pelo Espírito Santo. Agora, qual deve ser o resultado do arrependimento? Quais são os frutos dele? A irmã White continua aqui no Desejado de Todas as Nações: nenhum arrependimento é genuíno a menos que realize uma obra de reforma. A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. É um princípio de vida que transforma o caráter e guia a conduta. Perfeito, LP.
E aí, nós, infelizmente, eu acho que por mim e por você, nós continuaremos aqui, talvez pelo pessoal de casa também, mas precisamos encerrar. E a mensagem central que a gente quer deixar para você é que, primeiro, é importante que nós tenhamos um relacionamento saudável com Deus, e nós estamos aprendendo isso no decorrer de todo o trimestre. E o arrependimento e o perdão, eles têm um papel central nisso. Porém, o arrependimento verdadeiro, ele exige reforma. Todos os dias, num processo contínuo, nós precisamos escolher a Cristo. Precisamos nos aproximar da cruz. Precisamos permitir que o Espírito Santo influencie tudo que tem na nossa vida. Porque se a gente deixar para depois, pode ser que a gente não consiga mais escolher a Cristo. Então nós exortamos a isso, por favor, siga a Cristo. Aceite as vestes que Ele está te dando, obtenha a salvação e viva eternamente ao lado dele. Agradeço pela sua companhia e vou pedir para a LP aqui fazer uma oração final antes de nos despedirmos. Claro. Oremos. Querido Deus, nós não merecemos o privilégio de poder falar com o Senhor, mas pelo nome de Cristo Jesus, nós todos aqui queremos pedir perdão a Ti, Pai, porque pecamos contra o Senhor. Somos pecadores e todas as nossas ações são uma ofensa a Ti. Por favor, Pai, que o Teu Santo Espírito não se cale e continue falando ao nosso coração, nos movendo a uma confissão verdadeira, a um arrependimento genuíno e a uma transformação de caráter que produz bons frutos para a eternidade. Nós queremos ser servos Teus, Pai. Queremos que o Senhor nos use para levar a Tua palavra aos nossos queridos irmãos. E queremos que o Senhor volte logo, pois quando o Senhor voltar, aí sim o pecado terá fim e poderemos viver felizes eternamente ao Teu lado. Nos perdoe os pecados, Pai. Perdoe os pecados dos nossos queridos que estão nos assistindo e nos ajude a cada passo a continuar no caminho da vida. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que sangrou até a última gota por nós. Amém. Amém. Agradeço muito pela sua presença, pela sua companhia e até a próxima.